Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação CNC básico para Torno. Antes de iniciar essa aula aqui, eu vou pedir para você estar assistindo a aula 6 de programação para sem de usinagem, onde eu falo ali sobre códigos e funções. Vou deixar o link aí na descrição para você estar assistindo. Depois de você assistir essa aula, que eu recomendei, você volta aqui para dar continuidade a essa aula, que também será sobre códigos e funções, só que para Torno. Assistindo essa aula aqui, você vai notar algumas diferenças. Fazendo a comparação com a de sem de usinagem e com a de Torno CNC. Então, antes disso, peço a vocês aí que se inscrevam no canal, ative o sininho e deixe seu like aí para estar fortalecendo o canal. Vamos ver aqui agora alguns códigos. Para iniciar essa aula, nós vamos falar aqui sobre os códigos especiais. Então, nós temos o código N, onde serve aí para identificação. Então, nós temos aí o código N, pessoal, que sua aplicação se dá aí para identificar os blocos. Cada bloco pode ser identificado pela função N, seguida de até 4 dígitos que o comando lança automaticamente no programa. Então nós temos aqui N10, N20, N30 e assim por diante. Conforme você vai digitando o programa, o próprio comando vai digitando aqui N20, N30 de 10 em 10. Isso se você estiver digitando o programa ali na máquina. Se você fizer, por exemplo, um bloco de notas, você vai ter que estar digitando, certo? Então o próximo código que a gente vai ver é o código O. Bom, pessoal, o código O ele serve para identificar os programas, e todo programa que a gente for fazer ou subprograma é identificado através de um único número, sendo que vem o O composto por até 4 dígitos, podendo aí variar na faixa de 00 até 9999. Então toda vez que a gente tiver nosso programa, ele vai iniciar com a letra O e vai ser composto por até 4 dígitos, certo? Então nós podemos ter um programa como O9999, O001 e assim por diante. Então o próximo código é o código barra. Serve para inibir aí a execução de blocos quando for necessária sem alterar a programação. Então quando a gente quiser inibir a execução de blocos sem alterar a programação, a gente pode utilizar esse código barra. Se o caractere barra, pessoal, ele for digitado na frente de alguns blocos, esses serão ignorados pelo comando, desde que o operador tenha selecionado aí a opção bloco delete no painel de comando. Então, se eu não quero utilizar tal bloco, eu coloco, para não precisar alterar todo o programa, eu coloco a barra, só que eu tenho que selecionar lá no painel de comando o bloco delete, que assim ele vai entender quando ler lá a barra na frente do bloco, que é para inibir a execução daquele bloco. Se não tiver ativado a opção bloco delete, ele vai ler normalmente. Temos aqui, pessoal, o código F, que a sua aplicação se dá aí para determinar a velocidade de avanço. A velocidade de avanço ela é um dado importante aí para a usinagem e é obtido levando-se em conta o material, a ferramenta, a operação a ser executada. Então, geralmente, nos tornos CNC define-se o avanço em milímetros por rotação, utilizando a função G95, mas também podemos utilizar em milímetros por minuto, utilizando a função G94. Então, função G95, milímetros por rotação, e função G94, milímetros por minuto. O código T, que esse T vem de tool, é a aplicação para selecionar a ferramenta. A função T aí é usada para selecionar a ferramenta, informando a máquina o seu zeramento, o raio do inserto, o sentido de corte e os corretores. Então esse T vem de tool, em inglês, né, que significa ferramenta. Pessoal, se você ouvir aí no fundo um cachorro latindo, não ligue, porque aqui na minha rua é muito barulhenta, certo? Então vou dar prosseguimento à aula. Então temos aqui como que a gente vai estar montando na hora de o programa for colocar a nossa ferramenta, para selecionar a nossa ferramenta, a gente vai estar fazendo isso, colocando o T, selecionando o número da ferramenta que está aqui, vai depender em que posição a nossa ferramenta se encontra na torre, e aqui é o número do corretor. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo eu estou usando a ferramenta que está na posição 1 e vai estar no corretor 1, certo, pessoal? E aqui podia ser T02, 02, T0303, certo? Então, esse primeiro número aqui está indicando o número da ferramenta, ou seja, o número da posição que se encontra a ferramenta ali na torre, onde a gente coloca ali as ferramentas. E aqui é o número do corretor, certo? No centro de usinagem a gente só utilizava o T01. Aqui não, nós colocamos também o número do corretor. Funções modais. Bom, pessoal, funções modais são aquelas que, uma vez programadas, permanecem na memória do comando, valendo para todos os blocos posteriores, a menos que modificados por outra função ou a mesma. Então, funções modais são aquelas que, uma vez programada, continuam válidas até que outra função a cancele, pessoal. Então, se eu programei uma função e ela é modal, ela vai permanecer válida em todos os blocos, a menos que no bloco seguinte eu coloque uma outra função modal
que a cancele, certo? Caso ao contrário, ela vai continuar sendo executada. Então, funções modais são aquelas que uma vez programada continuam válidas até que outra função a cancele. As não modais, pessoal, as funções não modais são as funções que todas as vezes que requeridas devem ser programadas, ou seja, são válidas somente no bloco que as contém. Então, se eu tenho ali o primeiro bloco, né, nós vamos montando os programas por bloco a bloco, e coloco uma função que não é não modal, ela só vai funcionar, ser executada naquele bloco. No bloco seguinte, ela não está mais habilitada, certo? Funções preparatórias. Bom, pessoal, este grupo de função também é chamado de código G, que define à máquina o que fazer, preparando-se para executar um tipo de operação ou para receber uma determinada informação. Então, o próprio nome já diz, funções preparatórias. São as funções ali preparatórias para a execução do programa em si. Os códigos G, pessoal, são os códigos que iniciam com as letras G, utilizada para comunicação programador-máquina. E as funções miscelâneas são funções geralmente iniciadas pela letra M, que são os recursos disponíveis da máquina. Então nós temos aqui uma lista de códigos, né, pessoal? São aqui as funções preparatórias e os códigos G. E aqui está mostrando quais são função modal e qual não são função modal, certo? Eu só vou dar uma lida, não vou explicar um por um, porque no decorrer das nossas aulas, conforme a gente for avançando, a gente vai acabar vendo código por código, certo? Então não adianta eu ficar explicando um por um. Vou explicar só alguns e no decorrer das aulas a gente vai vendo cada um. Então temos aqui G00, posicionamento, avanço rápido, G01, interpolação linear com avanço programado, G03, G02, interpolação circular no sentido horário, G03, interpolação circular no sentido anti-horário. Então percebe que até aqui são funções modal. G04, tempo de permanência, função não modal. G07.1, interpolação cilíndrica. G10, ativa gerenciamento de vida de ferramenta. G11, cancela gerenciamento de vida de ferramenta. G20, programação em polegadas. E G21, programação em milímetros. Se você viu lá na aula que eu falei para vocês assistir, vocês viram que eu falei sobre o G20 e sobre o G21. E que lá no centro de usinagem, nós podemos também utilizar o G70 e o G71. Onde o G70 é para coordenadas em polegadas, sistema de coordenadas em polegadas, e o G71, sistema de coordenadas em milímetros. Aqui você vai ver que o G70 e o G71 tem outras funções, certo? Só que permanece aqui, ó, o G20 e o G21 é igual para centro de usinagem também. Onde G20 é para programação em polegadas, ou seja, para sistema de coordenadas em polegadas, e o G21 para sistema de coordenadas em milímetros. G12 ativa coordenadas polares. G13 desativa coordenadas polares. G28 retorna os eixos para as posições de referência. E assim por diante. Aqui tem vários códigos, pessoal, que a gente vai vendo no decorrer. Eu vou pular aqui para o G40, que cancela a compensação do raio. O G41 ativa a compensação do raio da ferramenta, contra à esquerda. G42 ativa a compensação do raio da ferramenta à direita. Do G53 ao G50... Não, perdão. G53, coordenadas de 0 peça, ativo 0 máquina. G53 é o nosso 0 máquina. Do G54 ao G59 é o 0 peça. A partir dali que a gente se orienta para obter as nossas coordenadas, certo? E depois nós vamos fazer alguns programas se orientando a partir mesmo do 0 máquina, do G53. Mas, conforme for avançando nas aulas, vocês vão estar entendendo. Temos aqui essa outra lista de códigos, novamente. Então, eu vou vir aqui para o G70 para demonstrar que lá no centro de usinagem, G70 era para também sistema de coordenadas em polegadas, e aqui é ciclo de acabamento. E o G71, que lá era sistema de coordenadas em absoluta, aqui é o ciclo de desbaste longitudinal. Certo, pessoal? Então aqui são esses códigos que a gente vai estar utilizando alguns, principalmente esses aqui, G70, G71, G72, ciclo de desbaste transversal, G73, G74, G75, ciclo de faseamento, G76, ciclo automático de enroscamento, e assim por diante. O G80 cancela a furação, G83 ciclo de furação axial. Então nós vamos estar vendo esses códigos aí no decorrer das aulas. G90 é a mesma, G90 e G21 são as mesmas funções que servem também para o centro de usinagem. G90, sistema de coordenadas em absolutas, G91, sistema de coordenadas incrementais. G94, avança em milímetros por polegadas por minuto. Esse é o que eu falei lá, que é o avanço em milímetros por minuto, certo, pessoal? Então esquece esse polegadas aqui, avanço em milímetros por minuto. E o G95, avança em milímetros por rotação. G96 ativa a velocidade de corte em milímetros por minuto. E G97 cancela a velocidade de corte de programação
em RPM. Então temos aqui G00, interpolação linear com avanço rápido. Sua aplicação se dá aí pelo posicionamento rápido, aproximação e recuo. Os eixos móveis para a meta programada com a maior velocidade de avanço disponível na máquina. Então o que acontece, pessoal? Quando eu estou no CNC ali, que é a minha ferramenta, me aproximando da minha peça ou desaproximando da minha peça, eu vou utilizar o G00, que é o avanço rápido. Então para me deslocar, quando eu estou me deslocando, não estou fazendo usinagem nenhuma, só estou me deslocando, eu vou utilizar o G00 para assim fazer meu deslocamento, tanto em aproximação como desaproximação, certo? Eu não utilizo o G00 para usinagem. Sua sintaxe se dará dessa forma. Poderia fazer aqui G00 ou então G0, é a mesma coisa. Vou programar um valor em diâmetro, que vai ser meu x, e em z, que vai ser o comprimento ali em relação ao comprimento. Então, x coordenadas a ser atingida em valores em diâmetro, e z coordenada a ser atingida, que está relacionada mais ou menos ali, podemos dizer, ao comprimento. A função G0 é modal e cancela a função G1, G2 e G3. G01, interpolação linear com avanço programado, diferente da outra, que era com avanço rápido, aqui é com avanço programado. O avanço nós iremos programar. Então, a sua aplicação é a interpolação linear reta com avanço programado. Com esta função, obtém-se aí os movimentos retilíneos com qualquer ângulo calculado através das coordenadas e com um avanço é pré-determinado pelo programador. Esse avanço somos nós mesmos que viremos programar. Sua sintaxe será G1, X, que está relacionado ao diâmetro, Z, o comprimento, e o F, que é o avanço, que a gente vai determinar, que pode ser em milímetros por rotação ou milímetros por minuto. Observação, a função G1 é modal e cancela as funções G0, G2 e G3. Então temos aqui um exemplo, pessoal. Imagina que a minha ferramenta está aqui nesse ponto 1 e ela vai para o ponto 2. O que acontece? Eu estou somente me deslocando, vou aproximar da minha peça, a qual eu vou fazer a usinagem, para ficar com esse perfil ao qual a gente estamos vendo aqui. Então, primeiro eu vou aproximar. Como é só uma aproximação, eu vou utilizar o que? O G01? Não, o G01 eu utilizo para fazer a usinagem em si, certo? Então, eu vou utilizar o G00, que é o avanço rápido. A minha ferramenta vai vir para o ponto 2 e um avanço rápido para esse ponto, que eu estou aproximando da minha peça. Se eu estivesse aqui já no ponto 3, aí sim eu utilizaria o G1 para fazer assim a usinagem. Então, do G1, do ponto 3, iria para o ponto 4 para fazer esse chanfre, depois para o ponto 5 e para o ponto 6. Ao chegar no ponto 6, eu irei me deparar com um raio. Então aqui nesse caso eu não posso mais utilizar o G1, porque o G1 está falando aqui, ó, que é para movimentos retilíneos com qualquer ângulo calculado através de coordenadas com avanço, certo? Então, está aqui, interpolação linear reta com avanço programado. Aqui já não seria uma interpolação linear reta, certo? Então aqui eu teria que usar outro código. Então, eu só quero que vocês gravem isso. O G00 eu utilizo aí para me deslocando, aproximando e desaproximando. Já o G1 utiliza aí para fazer a usinagem linear, a interpolação linear aí com avanço programado. Agora, se eu tenho um raio aqui, como eu me deparei aqui no ponto 7, eu tenho que utilizar a função G2 ou a função G3. Que a função G2, aí, o código G2, é a interpolação circular no sentido horário. E G3 é a interpolação circular no sentido anti-horário. Então, sua aplicação é interpolação circular, a gente utiliza aí para fazer os raios. Tanto G2 como G3 executa as operações de usinagem de arcos pré-definidos através de uma movimentação apropriada e simultânea dos eixos. Então, sua sintaxe vai depender aqui, tanto G2 ou G3, a gente vai programar o nosso X, está relacionado ao diâmetro, o Z é o comprimento, o R vai ser o valor do nosso raio. E nós podemos também programar o avanço, se quisermos, utilizando a letra F. Esse avanço é opcional, certo? Você vai ver aqui no decorrer das nossas aulas, eu vou estar, quando me deparar com o raio, eu só vou programar X, o Z e o R, que está relacionado ao raio. Então vocês verão que quando eu for fazer os programas, eu vou estar programando somente aqui o X, o Z e o R. O F eu não vou pôr, certo? Então, olha só, outra observação. Quando a gente vai fazer um raio e vai programar, a gente tem que saber se vai utilizar o G2 ou o G3. Só que também a gente tem que saber se a nossa ferramenta está na torre traseira ou na torre dianteira. Olha só, vendo a ilustração com a torre traseira, a gente vê que esse primeiro raio, nós vamos utilizar aqui a função G03, o código G03, que vai fazer um movimento no sentido anti-horário. Já nesse segundo raio, a gente vai utilizar o G02, que vai fazer um movimento no sentido horário, né? Que a nossa ferramenta está vindo daqui, ó, e vai fazer esse movimento.
Se eu continuar esse movimento como se fosse fazer um círculo, eu vejo que está no sentido anti-horário. E nesse, eu já vejo que faço um movimento no sentido horário. Só que isso com a ferramenta na torre traseira. Se a torre estivesse na dianteira, minha ferramenta estivesse vindo daqui, aonde eu estou utilizando o G03 aqui, no caso seria o G02, que a minha ferramenta viria aqui e faria esse movimento. Então, nesse movimento seria um movimento no sentido horário, certo, pessoal? E já nesse segundo raio, a minha ferramenta viria aqui e já faria um outro movimento, que no caso seria um movimento no sentido anti-horário. Então, aqui, onde antes era G2, seria G3, certo? Então, você tem que ter essas informações aí da máquina que você vai trabalhar, se tá torre traseira ou torre dianteira. G40 cancela a compensação de raio. A função G40 deve ser programada para cancelar as funções previamente solicitadas como G41 e G42. Essa função, quando solicitada, pode utilizar o bloco posterior para descompensar o raio do inserto programado na página de geometria de ferramentas, utilizando o avanço de trabalho. Essa página de geometria de ferramentas nós veremos quando estiver mexendo na máquina. A função G40 é um código modal e está ativa quando o comando é ligado. Então, pessoal, nós utilizamos aí para cancelar o G41 e o G42. O G41 ativa a compensação do raio à esquerda. A função G41 seleciona o valor da compensação do raio da ponta da ferramenta. Então, como a ferramenta tem aquela ponta ali, nós temos que compensar o raio na hora de for fazer as nossas peças. Estando à esquerda da peça. Então, vamos ler de novo aqui. A função G41 seleciona o valor da compensação do raio da ponta da ferramenta, estando à esquerda da peça a ser usinada, vista em relação ao sentido do curso do corte. A geometria da ponta da ferramenta e a maneira na qual ela foi informada são definidos pelo código T na página de geometria das ferramentas. Então, está aqui, a função G41 é modal, portanto cancela a G40. E o G42 ativa a compensação do raio à direita. A função implica em uma compensação similar à função G41, exceto que a direção de compensação é a direita, vista em relação ao sentido do curso de corte. A função G42 é modal, portanto cancela a G40. E a função T deve ser utilizada na parte de geometria, dando o lado de corte da ferramenta. Então temos aqui um exemplo, pessoal. Se a gente está fazendo aqui a usinagem aqui, olha só a nossa ferramenta. Vamos utilizar o G42 quando a nossa ferramenta está à direita. No sentido que a seta aqui está fazendo. Está indicando. Então se nós estamos fazendo a usinagem nesse sentido, nós iremos utilizar a função aí G42. Se for fazer um torneamento interno, no caso aqui nesse sentido, a qual a seta indica, nós iremos utilizar a função G41. Já nesse caso aqui, se estamos fazendo a usinagem a qual a ferramenta está indicando aqui essa seta, nós utilizamos o G41. E a mesma coisa aqui no caso interno seria o G42. No decorrer das aulas nós veremos isso daí. Então aqui nós temos as funções miscelâneas, pessoal, que iniciam com a letra M. Então M00 interrompe a execução de programa e desliga a placa. M01, que nós podemos falar M1, parada opcional de programa. O M3 ou M03 liga o eixo árvore no sentido horário. O M04 liga o eixo árvore no sentido anti-horário. O eixo árvore é onde está a nossa placa ali, onde está a nossa placa, onde a gente vai estar prendendo a nossa peça. M5 desliga o eixo árvore. M7 liga o óleo refrigerante. E M9 desliga o óleo refrigerante. M10 fechar a placa. M11 abrir a placa, M28 avançar o mangote. Tudo isso veremos quando estiver na máquina, o que é o mangote e a placa e tudo mais. M29 recuar mangote, M30 fim de programa. Então quando a gente está montando um programa, finalizamos eles, nós temos que utilizar ali o M30. M98 chamada de subrotina ou subprograma. M99 fim de subrotina ou subprograma. M129 ativar rosca rígida. M901 ativar modo de tombar o revólver com as setas direcionais. Então aqui temos aqui somente um exemplo, pessoal, mais ou menos de um programa aqui. Então, temos a chamada programa, que vai iniciar aqui pela letra O. E no caso aqui, nosso programa é eu poderia colocar O1, mas só como exemplo, eu coloquei aqui O001. Depois eu coloquei aqui o ponto de segurança, estou utilizando aqui o G53, X100, Z200, T00. Depois eu coloquei aqui chamada da ferramenta, T0101, G96, S200, M04. O S aqui, pessoal, é de speed, certo?
Aqui nós estamos mexendo com a RPM, com a rotação, certo? Então o G96 ele define o valor de giro em velocidade de corte constante. E o G92 é a limitação de rotação do fuso, certo? Então vou iniciar aqui o M04, ligo o eixo árvore no sentido anti-horário, né? É o que a gente viu agora há pouco. Então, em outra coisa em relação ao M04 ou M03, que liga o eixo árvore no sentido horário. Vai depender se a torre está se é a torre traseira ou se é a torre dianteira, certo? Então, o G92 é a limitação de rotação. Então, perceba que a minha RPM, a rotação ali, que RPM significa rotação por minuto, vai iniciar com 200 de RPM e pode chegar até 4.000 RPM, certo? Então, aqui eu limitei a rotação em 4.000. Então, conforme eu vou fazendo a usinagem, vai diminuindo o diâmetro, a RPM ali ela vai aumentando, certo? E eu limitei aqui em 4.000. Depois vem aqui a aproximação, em seguida as coordenadas de usinagem e depois a desaproximação. Depois eu desligo o fuso e o fim do programa. O que eu quero que você entenda? Que todo programa ele vai ter uma chamada, ele vai ter uma aproximação, vai ter um ponto de segurança ali, depois eu vou chamar a ferramenta, depois eu vou determinar a rotação a qual eu vou estar trabalhando. Aí vai vir vou aproximar a ferramenta da peça, depois vai iniciar as coordenadas de usinagem. Nas coordenadas de usinagem eu já vou selecionar ali o avanço, que nem aqui eu estou utilizando G1, eu determinei aqui o avanço em 2/10 e ali segue as coordenadas de usinagem até eu colocar todas as coordenadas do perfil da peça. Depois disso, eu vou desaproximar, vou fazer a desaproximação, vou desligar o fuso e, por fim, colocar um fim de programa. Basicamente vai ser assim o nosso programa, a estrutura em si do programa, pessoal. Então o que acontece? Nas próximas aulas a gente vai fazendo alguns programinhas até a gente começar a ver cada código e aí você já está manjando aí fazer as peças. Para mim, a parte de torno eu acho muito mais simples do que a parte de centro de usinagem, que é mais complexa, certo? Você, com esses códigos que eu vou passar, você já consegue fazer bastante peças em relação ao torno. Já o centro de usinagem já requer mais estudos, certo, pessoal? Então, lembrando que essas aulas serão todas no comando FANUC, certo? Então, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho e deixe seu like para estar fortalecendo o canal.